Olá, está começando mais uma edição do GeoCast, um podcast realizado pela Associação dos Geógrafos Brasileiros Regional Maringá. Este programa só é possível por meio do edital de fomento do Conselho Regional das Engenharias, Agronomia e Geociências do Paraná. Eu sou a jornalista Lisandra Gomes e hoje vou abordar o tema Desafios da Nova Gestão do CREA Paraná. Mas quem vai conversar comigo sobre esse assunto é o engenheiro agrônomo e presidente do CREA Paraná, Clodomir Ascari. Muito obrigada, presidente, pela sua participação aqui no nosso GeoCast. Eu que agradeço, Liz. Obrigado. É uma satisfação muito grande poder estar aqui e você me dá a oportunidade para falar um pouco, né, do que é, essa nossa gestão e o que é um pouco do nosso conselho, e que talvez esse seja o grande desafio de fazer com que a sociedade, enfim, os próprios profissionais conheçam um pouco mais do nosso conselho. Com certeza. E quem vai me ajudar a conduzir essa conversa, eu convidei aqui para conversar junto com a gente, o gerente do CREA Regional Maringá, Hélio Xavier Filho. Muito obrigada mais uma vez, Hélio, por compor a mesa aqui com a gente. Obrigado a vocês, agradeço a oportunidade. Em nome da Regional de Maringá, agradeço sempre o convite da AGB. É sempre muito bom estar junto com vocês aqui da Geografia, podendo explorar um pouquinho mais a oportunidade de levar conhecimento para o público através dos nossos canais de distribuição aqui desse importante programa. Muito bom. Tá certo. Então vamos começar, né, presidente? Quais são os desafios aí que o senhor vê para esses próximos 2 anos e meio, né? Porque já foi meio ano de gestão. Passa muito rápido, Liz. É isso aí, já passaram 6 meses. Eu estive final do ano passado, praticamente, em campanha, falando, preparando. Na verdade, esse período de campanha, e antes ainda, né? Porque eu fui conselheiro, fui presidente de entidade de classe, fui secretário da Agricultura. Quer dizer, a gente vai pegando um pouco, vai conhecendo um pouco mais. E eu diria para você que o principal desafio numa gestão como essa é colocar em prática aquilo que eu aprendi na minha vivência profissional, enfim, juntar tudo isso e tentar transferir, porque é um desafio enorme. Porque o que eu percebo, na verdade, eu percebi muito claramente isso nos últimos 3 anos. Eu já fazia parte da diretoria do CREA, durante a campanha também, que fui no corpo a corpo aí, em busca de votos, mas conversando mais aí até para mim trazer esse conhecimento agora para a gestão. É realmente a comunidade não conhece o CREA. E os nossos profissionais também não conhecem com a profundidade que precisa. Por exemplo, poucas pessoas sabem, e do nosso sistema também sabem, que aqui no Paraná, o nosso conselho, ele tem 138 títulos profissionais que fazem parte. Ou seja, não São é... 138 profissões diferentes. Exatamente. Esse é o tamanho do nosso conselho. Quando nós vamos falar a nível de Brasil, nós passamos de 300 profissões dentro do nosso sistema, o que faz do nosso conselho o maior conselho. Não tem no mundo um conselho maior do que esse conselho que é o CREA, o Conselho das Engenharias, Agronomia e Geociências. Ou seja, é um conselho com vários profissionais e que dá para nós uma responsabilidade muito grande, porque isso impacta na sociedade. Que veja bem, eu diria assim, com muita tranquilidade, que uns 80% do PIB do Paraná, e do Brasil não deve ser diferente, eles estão dentro dessas profissões. Nós formos analisar aqui nesse ambiente que nós estamos aqui, quase tudo que nós estamos conversando, estamos chegando até quem nos ouve, nos assiste agora, é tecnologia, é engenharia. 5G, a elétrica, a civil, a acústica, enfim. O que eu se imaginar de engenharia, nós temos aqui engenharia aqui de produto, agronomia, nós tomamos um café aqui já. Eu poderia falar para você aqui de manhã, de tarde, de noite, tudo onde a gente viemos aqui através de um veículo que tem engenharia mecânica, vários componentes de tecnologia. Enfim, a nossa vida é tecnologia, é o Conselho das Engenharias, Agronomia e Geociências. Nós vamos até o porto exportando, importando tecnologia no porto, na rodovia, na ferrovia. Quando você pega um avião, lá tem engenharia.
Enfim, em todos os lugares que a gente, eu falo, a gente dorme numa obra de engenharia, acorda numa obra de engenharia, e o dia, você acordou, enfim, você já dormiu na obra de engenharia, e você está em contato com a engenharia. Nos hospitais hoje, essas cirurgias robóticas, você não tem engenharia, aí não há, o médico faz um excelente trabalho, mas você não tem essa engenharia, nós continuaríamos ainda numa cirurgia do passado, mais assim, não teríamos essa cirurgia mais invasiva, que dá menos, a recuperação é melhor. Tudo isso foi graças a essas tecnologias que a engenharia estudou e trouxe para a sociedade se beneficiar dela, dando mais qualidade de vida, mais segurança para a sociedade. Então esse talvez, Liz, seria o maior desafio de uma gestão. É fazer com que a sociedade entenda isso, reconheça isso, mas não para dar valor para nós, para dizer, olha, esses caras são importantes, mas para que especialmente os 399 municípios, o governador, os nossos deputados, os vereadores, eles entendam que em qualquer projeto, em qualquer linha que nós for, aonde tiver um profissional para discutir um plano diretor, para discutir a construção de uma escola, qualquer linha de crescimento do município ou do estado, se tiver os profissionais, estiverem presentes os profissionais do nosso conselho, certamente o ganho vai ser muito grande. Porque, consequentemente, você vai investir de uma forma mais precisa, com uma, vamos dizer assim, com uma ciência apurada, que hoje nós temos profissionais aqui no nosso estado, estamos mais de 75 mil profissionais nesses títulos que eu falei, com as mais variadas especializações. Doutores que reconhecidos a nível mundial. Ou seja, aproveitar essa informação, esse conhecimento, é uma coisa muito inteligente que nós precisamos fazer. Então, o meu desafio é fazer com que a sociedade entenda isso, quem nos assiste agora, a parte pública, né, os gestores públicos entendam isso, porque nós precisamos valorizar esses profissionais. E os próprios profissionais também entenderem que o seu papel na sociedade é esse. É muito nobre, você veja, produzir alimento, né, você poder saciar a fome, especialmente as pessoas mais necessitadas. Isso é muito nobre, isso, e nós temos essa capacidade, nós temos pessoas na pesquisa, na extensão, no ensino. Todo dia temos aí professores, né? Hoje nós temos 129 instituições de ensino no Paraná que formam profissionais por nosso sistema. 830 cursos das mais diversas engenharias, produzindo talentos para trazer para dentro do nosso conselho para servir a sociedade. Então, esse é o tamanho do desafio que eu tenho, Liz. É só isso. Esse também é um desafio, também, trazer esses novos profissionais para dentro do conselho? Como que vai ser esse trabalho aí durante essa gestão, presidente? Olha, Liz, nós já temos um trabalho com o CREA Júnior, né? E nós temos 15 mil alunos hoje que já tem essa ligação. Nós queremos aumentar ainda esse ano para 20 mil. É um desafio nosso. E cada vez mais trazer. Porque quando eu falo sobre a questão do ensino, eu falo muito com os professores, participei de eventos com os professores, a origem do nosso sistema está lá na universidade. Sim. Se nós conseguir fazer com que os professores formem da melhor maneira possível e já preparem esses alunos para o que tem aqui na sociedade, nós já temos a metade do caminho andado. Se o profissional, quando ele formar e entrar para, vamos dizer assim, para da prática mesmo das engenharias, e ele já tiver uma noção do que é as políticas públicas, o que é o nosso conselho, o que é ser presidente de uma entidade, né? Como dos geógrafos aqui, né? A importância né, de ter esse relacionamento, eles já saírem lá da sua instituição de ensino e participar ainda como aluno, e já participar pensando que ele vai ser provavelmente o próximo presidente, o conselheiro, o inspetor, e quem sabe presidente do CREA, como eu fui hoje. Então, a gente tem realmente que ter todo esse... E a gente procura diretamente, com muita frequência, e também fazer uma ligação, fazer com que a residência técnica, esse é um desafio enorme que a gente tem, fazer com que o aluno ele entenda que desde o primeiro dia que ele entrou na universidade, ele já tem que pensar em olhar
Como ele vai sair? Ele precisa estar participando de estágios e, no final, fazer essa integração com o mercado que ele vai entrar nesse mercado de trabalho. Isso seria já falando de uma residência técnica. Nós temos esse desafio de deixar, ou seja, o profissional, quando ele sair formado, ele já se sinta em casa, ele já sai no nível de entrega para o seu empregador. Porque o empregador também, ele precisa contratar bons profissionais, mas que ele entre lá na sua empresa no nível bom de entrega. Porque o empresário não pode ficar aguardando 6 meses, 1 ano, treinando o profissional para ele entrar no ritmo. Então a gente tem que fazer, e a gente tenta explicar isso, né, com muita frequência para que isso aconteça. E também a gente não deve deixar de lado o empreendedorismo. Sim. Porque as nossas profissões têm muitas oportunidades de empreender nas mais diversas modalidades, das mais diversas engenharias. E o nosso país, nosso estado, precisa de bons empresários também. Então, a gente tem que conscientizar que os alunos também possam participar de maratonas aí como os hackathons, essas empresas incubadas nos parques tecnológicos, fazer essa ligação das nossas universidades com todo esse ambiente que o pessoal tem chamado de os ecossistemas, né? Palavra bonita aí que veio da biologia, da agronomia, que dá esse contexto todo para que a academia, os seus professores, os doutores que estão lá na parte acadêmica, os alunos interagindo já com o meio externo e transformem esses alunos, e isso já vi vários exemplos acontecerem, de serem excelentes empresários e já saem aí no seu 2º, 3º ano de vida das suas empresas, faturando cifras aí milionárias, por conta de acreditar no talento que eles têm e das instituições. Nós somos muito fortes nisso. Sim. Né? Uma coisa que eu ia comentar, né, presidente, e eu acho que é um baita desafio para o CREA, a gente lida com isso no dia a dia, que um dos papéis importantes, talvez central, é a vigia do exercício profissional, né? A gente fazer um trabalho de fiscalização, que tem se intensificado numa característica educativa e orientativa à medida que a gente alcança mais públicos parceiros, né? Você falou aí de acadêmicos, docentes, entidades de classe. Então, ao mesmo tempo que a gente faz um trabalho de fiscalização, a gente faz um trabalho de governança, de relacionamento com muitos públicos que massificam a mensagem do CREA. Então, eu gosto de comentar isso, daí eu vou até deixar para você comentar também, presidente, num olhar raso, às vezes isso pode parecer lados contrários, né? Hora você fiscaliza, a hora você está fazendo governança, mas na verdade a própria governança colabora com a boa conduta do exercício ético, do exercício profissional, e uma própria fiscalização com um tom orientativo também favorece a governança na formação profissional, etc. Né? Claro. Não, é muito boa essa fala do Hélio, porque, veja, esse ano, Liz, a gente já está numa fase preparatória para, em junho agora, a gente comemora 90 anos. 90 anos de CREA Paraná? 90 anos de CREA Paraná. E a gente precisa fazer uma reflexão nisso aí, a gente vai tentar passar isso para a sociedade, para os colaboradores. O que significa isso? Como era a sociedade paranaense se não tivéssemos sem o conselho, sem esses profissionais, sem essa organização? Porque a gente tem que lembrar, deixar claro, que se você entrar aí entender a lei que criou o nosso sistema, ela criou com o objetivo de proteger a sociedade. Defesa da sociedade. Esse é o principal objetivo. E valorizar o profissional. Os 2 pontos. A fiscalização nada mais é do que uma defesa da sociedade. Né? Exatamente. E eu vou adiantar aqui, Hélio, é uma coisa que a gente está na agência, já vai ser, né? Que é o seguinte, nós estamos lá com o nosso lema do nosso 90 anos, quem fiscaliza, cuida. Certo? Por quê? Porque a sociedade tem que entender que quando ela enxerga lá, quando ela embarca, sobe no elevador para se deslocar e ela vê lá o carimbo do CREA, ali teve um profissional, o CREA fiscalizou, que ali houve um engenheiro mecânico que certificou que você, Elis, a sua família pode subir tranquilamente, que não vai ter problema. Um parquinho de diversão, lá teve um engenheiro mecânico, um engenheiro civil, um engenheiro eletricista, enfim. Deu toda a condição para que você não se preocupe, porque você não pode chegar lá e falar, pô, será que eu posso embarcar nesse brinquedo? Será que o meu filho não vai sofrer um acidente? Como que está isso aqui? Não vai dar um choque aqui? Ou seja,
esses detalhes que a gente talvez não está sabendo comunicar à sociedade. E quando a gente fala em fiscalizar, nada mais é do que chegar e pegar essas obras todas de engenharia e verificar se ela está acontecendo com um profissional habilitado. Porque esse profissional habilitado, ele tem um registro dentro do CREA que ele está habilitado a fazer essas obras de engenharia, e aí que entra, dá todo o sentido. A sociedade protegida por um conselho que olha por isso. Porque o governo, quando criou a lei, ele foi muito sábio, inclusive, na época. Bom, nós criamos esse conselho, mas tudo bem, nós vamos encher de regra aqui, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tal profissional, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Mas quem é que vai fiscalizar isso aí? O governo não ia conseguir fazer isso. Sim. Até porque o governo troca constantemente, a cada 4 anos tem eleição e tal, e pode se perder. De uma forma muito sábia, cria uma fiscalização, fala, vocês vão ser responsáveis. Então, a própria classe. Exatamente. Nós temos, então, um sistema que nos dá a condição dessa organização, mas o nosso foco principal é olhar para a sociedade. Olha, nós estamos aqui porque as pessoas confundem muitas vezes. Falam, mas será que é um sindicato? É uma associação? O que é esse CREA? O CREA, gente, ele é um órgão como outros. Eu vou dizer que só o CREA que cuida da segurança. Tem a polícia, tem os bombeiros, tem outras instituições que cuidam da segurança da sociedade. Mas o CREA é mais um instrumento, mais uma instituição criada pela nossa legislação, pelos nossos parlamentares, para dar uma segurança ainda maior para a sociedade, junto com essas outras tantas instituições que existem. Ou seja, é uma forma muito inteligente, porque aqui, Liz, entraram aí, então, os profissionais com um ensino focado, com uma formação focada. Por isso que hoje, Liz, nós temos toda a roupa que nós estamos usando, o conforto. Nós temos engenharia têxtil, sim, engenharia do que você imaginar, engenharia aí das embalagens, quanta embalagem inteligente que você fala, mas poxa, quem é que criou isso aí? Foi engenharia, tem um curso, tem um profissional habilitado que preparou para isso, né? Alimentação segura, que não tem resíduo, essa questão dos orgânicos também, como é que você produz, o que usa, o que não usa. Então a sociedade, ela ouve tudo isso, mas da onde que vem tudo isso? Esse conhecimento, da onde sai tudo isso? Porque ela vê as coisas materializadas, prontas. Nós temos que saber, a sociedade, esse é talvez o desafio que eu sempre penso, né? A só tem que saber que quando ela vê algo da engenharia, ela tem que pensar que ali uma ou várias pessoas tiveram várias ideias e muito exercício para chegar nesse produto, para dar essa condição para a sociedade. E tudo isso é estudo. Então, quando você começa a entender um pouco mais, por isso que a gente acaba se apaixonando por isso aí, porque a gente vai, poxa, mas tudo tem sentido. Então, a gente fica muito feliz para estar nesse momento aqui, o CREA com os 90 anos, e eu percebo também nessa minha caminhada, em todo o Paraná que eu ando aí, quantos profissionais excelentes a gente tem. A nossa sociedade é boa. Paraná, eu pego o exemplo, né, como eu sou engenheiro agrônomo, a gente puxa sardinha, presidente brasileiro. É que a gente, assim, eu sou muito apaixonado do que eu faço. sempre procurei fazer o que eu gosto, né? Sim. Mas como engenheiro agrônomo, eu sou agricultor também, tenho minha propriedade e tal. Mas veja só, o nosso Paraná, poucas pessoas sabem disso, mas é o lugar no mundo que mais se produz comida por metro quadrado. Não tem lugar nenhum. Você pode pegar o lugar com a maior tecnologia nos Estados Unidos, na China, no Japão, lá nos kibbutz, lá em Israel, aonde você imaginar. Por metro quadrado, pegar o Paraná. O Paraná sozinho hoje produz alimento para todo o Brasil. Se nós fosse fazer uma conta assim, o Paraná produz alimento para mais de 200 milhões de habitantes. Não tem terra ociosa, é isso que o senhor está dizendo? Tem muita coisa ainda para ser aproveitada, sim. Mas eu digo assim, a capacidade, a tecnologia muito bem aproveitado, e isso dá muito orgulho para nós, porque o Brasil produz alimento para 5 ou 6 Brasil, 5 para 6 Brasil, ou seja, 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Então eu pego esse exemplo para dizer assim, a mesma coisa acontece com várias outras engenharias aqui. Nós temos tecnologia, nós temos estudo, temos profissionais. Então, quando você começa a falar disso, da engenharia, de tudo isso, e entender que nós
fizemos isso, nós fomos, temos essa capacidade, realmente dá muito orgulho e a gente, por isso que nós temos essa qualidade de vida que nós temos aqui no Paraná. Sim. Né? E a engenharia tem muito a ver com isso. E pela sua fala, presidente, assim, dá para perceber que a tecnologia é um dos temas caros, né, pelo senhor, assim, é um dos temas que o senhor quer implementar mais, assim, tem um carinho especial pela tecnologia que no assim, sistema. Elis, veja, o nosso conselho, ele é de tecnologia, né? Então, é o mínimo, vou dizer assim, é uma obrigação nossa ter o que tem de melhor de tecnologia do nosso sistema. Esse eu estou obstinado a trazer o que tem de melhor. Temos algumas dificuldades, porque é uma entidade, um órgão público e tal, mas eu estou determinado, e já conversei com a gerência, enfim, com a nossa diretoria, os conselheiros, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos avançar rapidamente para ter o que tem de melhor, pegar as melhores linguagens que temos aqui para comunicar, mas não só para os nossos colaboradores, para nós, para os nossos profissionais, mas especialmente para que isso tudo se transforme em resultado para a sociedade. Esse é o objetivo final. Nós vamos ter mais segurança nas fiscalizações, né? Tudo que tem de você precisar fazer, usar a inteligência artificial para nós fazer fiscalização, uso de drone, enfim, o que tiver de tecnologia nós temos que ter, porque nós temos engenharia da computação dentro do nosso sistema. Ou seja, essa profissão da tecnologia está dentro do nosso sistema. Nós temos professores, doutores nessa área. Então, nós não podemos deixar nada a desejar nesse sentido. Então, sim, eu já nos primeiros dias de janeiro, eu já criei uma assessoria de tecnologia de informação da presidência. Sim. E contratei mais 3 pessoas para assessorar, além do que a gente já tem na nossa equipe de tecnologia de informação, para que a gente tenha um ganho rápido. Quero que no máximo 1 ano e meio, a gente já esteja no nível muito mais elevado, mas muito, muito adiantado para fazer isso que eu falei. O resultado final é essa entrega para a sociedade, essa segurança, e é o mínimo que a gente tem que fazer. Né? A tecnologia, o nosso conselho é de tecnologia, nós temos que entregar isso. E o sistema foi constituído com uma inteligência de legislação. Você falou mesmo, né? A própria classe regulando, né? O conselho administrativo, né? O conselho profissional do CREA, que está à frente aí das decisões e na execução a liderança está com o presidente Clodomiro atualmente, é formado por uma base de entidades de classe e instituições de ensino. Então, todo o arcabouço científico, né, de pesquisadores está ali representado por conselheiros que vêm das instituições de ensino. E o mercado também está ali representado pelas entidades de classe. São mais de 150 conselheiros hoje, né, presidente? 151 e já tem 7 instituições aprovadas para o ano que vem. Aumentar para 151. Então, o nosso cérebro, né, que está conduzindo todo o trabalho de planejamento, execução e controle do CREA Paraná, claro que com a liderança executiva aí do presidente Clodomiro, mas a gente tem um conselho que traz todo um fundamento, um embasamento, né? Do Paraná todo, né? Entidades de classe e de ensino espalhadas por todo o Paraná, com os seus representantes lá no conselho, na pirâmide hierárquica, está lá no topo, né? Colaborando com o presidente aí na execução das coisas. Então, realmente, não faz sentido não estar com a tecnologia na ponta de todos os processos, né? Mas isso, Elisa, aí o Hélio me dá a oportunidade de falar o seguinte, né? Que a gente tem cada vez mais, lógico, tudo que você imaginar de tecnologia, você fala alguma coisa de tecnologia, a pessoa quer ter também. Eu quero estar na ponta, né? Mas a gente deixar bem claro, eu tenho comigo que é importante, mas a humanização tem que estar junto. A máquina vai fazer o que a máquina faz, mas tem que ser humanizado, né? Tanto os nossos colaboradores, a sociedade, ela tem que ter esse lado humano. Não tem sentido nós mecanizar tudo isso então a gente está tomando muito esse cuidado. Ao mesmo tempo que a gente vai na busca dessa tecnologia e a gente tem que entender assim, quando o Hélio fala essa questão aí das nossas associações, eu assim, percebo, e isso é nítido, que cada vez mais a gente vai automatizando o processo e vai ficando digitalizado.
Então, a presença nas nossas 35 inspetorias de pessoas, ela começa a diminuir. Então, eu já venho percebendo isso ainda, nos meus tempos de conselheiro, que começa a diminuir o fluxo de profissionais para vir dentro do CREA. E nós não podemos perder isso. Então, no meu ponto de vista, isso é uma conversa já para frente, mas eu já vou dar aqui uma posição que eu também imagino. Um desafio, né? É um baita desafio. Né? E isso eu chamo os gerentes e os próprios profissionais para entender. A tendência é que as associações passam a assumir esse protagonismo de trazer, talvez, ficarem mais ligadas às nossas inspetorias e regionais e criar esses ambientes de coworking, salas, enfim, e criação de eventos e bate-papo, enfim, porque essa parte humana ela vai desaparecendo quando você vai aumentando a tecnologia. Sim. E nós não podemos perder isso, nós não queremos isso. Sim. Nós queremos usar a tecnologia, como eu falei, para fazer o benefício. Mas nós não podemos perder. Então nós vamos ter que fazer assim, nós vamos ter que... Por isso que eu quero investir mais nas entidades de classe e trazer elas mais próximas das nossas bases físicas e ela passar a usar mais aquilo que nós perdemos de espaço, veja bem, é uma coisa meio filosófica, mas é por aí. Nós estamos perdendo essa aproximação, esse contato com as pessoas, está ficando muito mecânico, o profissional com a máquina, na tela. E ainda, às vezes, quando a pessoa não consegue dominar a máquina, que ela vai fazer um atendimento lá na regional ou na inspetoria, ela acaba que o colaborador que atende chama para frente da tela e resolve na tela. Na próxima vez ela não vai voltar lá porque ela aprendeu na tela. Ou seja, sumiu essa pessoa. Quer dizer, e esse contato era importante, a gente tinha que ter, precisa ter esse contato. E especialmente quando a gente vai para a sociedade. Sim. Então, quem é que vai? O CREA não vai conseguir ter essa relação direta. Mas quem é o CREA, afinal de contas? Essa é outra pergunta. Sim. Mas quem que é o CREA? É o presidente, os diretores? Então, a resposta disso aí, eu sempre falo, o CREA somos todos nós profissionais. Os 76 mil e poucos profissionais, os colaboradores, todos nós somos o CREA. Né? E temos que ter esse contato com a nossa sociedade. Inclusive, presidente, né, o senhor falando isso, né, até me lembra que eu li que uma das propostas do senhor é justamente desburocratizar, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui hoje, né, que é o GeoCast, né, que é um canal de comunicação com a sociedade por meio do edital de fomento, né? Então, como que fica assim essa questão, né, dos editais, né, que proporcionam esse tipo de evento, esse tipo de ação que deixa transparente também o trabalho do CREA, o trabalho das associações? Olha, eu já conversei com o nosso pessoal do DRI, que é o Departamento de Relações Institucionais, falei isso com os gerentes já. A minha meta, e até o final da minha gestão, é dobrar os valores aportados em patrocínio de stand, edital de chamamento e criar o edital de patrocínio, que é mais uma opção. Mais uma modalidade. Mais uma modalidade. Só que eu dependo de uma aprovação do CONFER. Mas em janeiro, na primeira reunião do Colégio de Presidentes, eu já fiz uma solicitação, já tinha tramitado essa solicitação e estava arquivado. Eu fiz lá uma solicitação e consegui o apoio dos demais presidentes, desarquivamos, porque quando termina o mandato, tudo que não concluiu, arquiva. E eu já resgatei e falei, e já está na comissão, numa das comissões, não lembro qual delas, para apreciação e já nos próximos meses vai para votação. E a minha ideia, esse ano ainda, eu lançar, lógico, vamos usar só o ano que vem, porque não tem dotação orçamentária, o ano que vem nós temos aqui no Paraná, e os outros CREAs também poderão ter, o edital de patrocínio, que até então a gente não tinha por força da lei. Né? Então a gente agora vai ter. Então, para mim é muito claro, nós precisamos, não tem CREA forte com entidades fracas, frágeis. Nós temos que fortalecer a entidade de classe para que porque ela já está acontecendo isso. As associações vão ser os representantes dos CREAs. Ela vai ter o apoio, sempre teve o apoio do CREA. Mas as associações, elas têm que criar mais corpo e assumir esse papel.
certo? Porque essa ligação com a sociedade cada vez mais vai ficar. Essa é uma ideia minha, não está escrito, mas a gente está percebendo isso. Nós vamos para um caminho que, se nós não tivermos entidades fazendo esse papel, que, como eu digo, as entidades nada mais é do que um CREA. Ela é um CREA, lá dentro, porque lá tem um inspetor, lá tem um conselheiro, lá tem um presidente da entidade, que todos essa composição é que faz o nosso CREA, a nossa plenária, o nosso colégio de inspetores, o nosso colegiado aí de instituição de ensino, o nosso CERDER. Então está tudo aí. E nós temos cada vez aprender a fazer mais isso, porque de tudo isso, Elis, a gente precisa entender o seguinte: a nossa participação política também, quando eu falo de sociedade, a gente tem que pensar, esse ano, por exemplo, tem eleições. Nós precisamos ter esse contato político também. As nossas profissões precisam entender que eu ouço todos os dias das pessoas, dos nossos colegas: eu não gosto de política. Isso aí é uma frase que eu ouço todos os dias. Mas é assim, ó, pessoal. Quem não gosta de política é governado por quem gosta. Essa frase aí é... Então a gente precisa dar a nossa contribuição para a parte política. Por isso, o ano passado, eu coordenei, ainda como vice-presidente, a nossa frente parlamentar aqui no Estado. Nós temos 54 deputados aqui. Criamos essa frente parlamentar para quê? Para que os nossos profissionais tenham essa interação, levem projetos de leis das nossas profissões, que 80% do PIB da nossa região está aí, para que as decisões... A gente sabe que o final das decisões, de tudo, das leis, elas são políticas. Mas o começo das conversas, especialmente das nossas profissões, no que diz respeito às nossas profissões, o começo da conversa tem que ser uma conversa técnica. Depois a gente acompanha e orienta esses profissionais, os políticos. Esses parlamentares, vereadores também, no caso municipal, eles estão muito cheios de boa vontade. Mas se não tem o conhecimento e nós não assessorar, veja o tamanho da contribuição que a gente faz para a sociedade, que também tem a ver com a nossa conversa de valorização, de defesa da sociedade. Então, esse foi também uma conquista que eu também estou fortalecendo, para que a gente faça além do Estado, fazendo nos municípios, e agora entregar os cadernos, a gente chama de BDM, que é o Estudo Básico dos Municípios, entregar para candidatos a prefeito, vereadores, para que tenham já, quando ganharem as suas eleições, já tenham um início para ele começar a olhar, pensar na cidade, nas leis, enfim. Praticamente é isso. E Hélio e presidente, assim, a gente conversou um tempo atrás, né, sobre gestão, né, aqui sobre a sua gestão na regional do CREA, e eu queria, né, a opinião de vocês, assim, o que é um modelo de gestão colaborativa, né, entre a presidência do CREA e as regionais? Como que vocês veem essa situação? Só comentar, presidente, que eu também já tive a oportunidade de estar em Brasília colaborando com algumas questões lá no Confea e também interagindo com outros CREAs, né? E uma diferenciação que nós temos no CREA Paraná é a regionalização das soluções dos produtos e serviços, e isso com as bases regionais, né? A gente tem 8 regionais no CREA e cada regional tem toda uma estrutura descentralizada de atendimento ao cliente na ponta, né? Profissional, a empresa, o fiscalizado, a sociedade que precisa de alguma demanda, alguma necessidade do CREA. Isso faz com que a gente tenha muito mais agilidade no atendimento ao cliente. Então, isso para atendimento. Além disso, todas as nossas investidas, iniciativas, por exemplo, a Agenda Parlamentar, que é um programa de proposição de políticas públicas, a gente consegue alcançar com muito potencial muitos municípios, justamente porque a gente tem uma estrutura descentralizada também, né? Então, essa estrutura de regionais é um baita diferencial que muitos CREAs vêm perguntar, né? Olha, mas como que vocês estão fazendo isso? Como vocês estão fazendo aquilo? De alguma maneira, essa descentralização colabora muito para a realização das coisas, do nosso plano estratégico até, né, presidente? Uhum. A gente tem uma capilaridade muito grande, porque o sudoeste do Paraná é diferente do noroeste do Paraná. Então, nós temos lá embaixo uma divisa com o sul, mais Santa Catarina, mas indo lá com a cultura do sul, e aqui para cima mais uma cultura voltada para São Paulo, para o Mato Grosso. Então, embora o nosso estado não seja tão grande comparado aos demais, mas culturalmente tem os detalhes.
E a gente trabalha muito bem com isso, porque essa questão de gestão, como a gente tem praticamente a cada 30, 40 dias as nossas reuniões em Curitiba, tem as plenárias, então os conselhos se reúnem lá, a gerência vai lá também. 2 vezes por ano nós temos as reuniões de governança, onde o presidente com a diretoria, enfim, os gerentes vão nas 8 regionais, reúnem e passam, enfim, trocam informações. Isso também, essa questão de governança, essa gestão que a gente faz é uma gestão assim que dá uma transparência e também convida a todos para que participem. Nós a gente procura fazer com que as pessoas estejam contribuindo. Por exemplo, agora eu criei aqui os inspetores, eu criei um grupo para que eles coloquem todos. Nós temos mais de 250 inspetores no Paraná. O inspetor, na verdade, ele é um representante do presidente. Ele tem acompanhar a fiscalização, mas ele está em todas as inspetorias. Existem 35 inspetorias, 7 câmaras, então se multiplica tudo isso daí. E ainda tem a questão de alguns inspetores especiais por algumas modalidades. E aí a gente criou um grupo para que eles, tudo que é sugestão, e já surgiram boas ideias, né? Porque eu não consigo estar presente em todos os municípios, todos os dias. E todo dia está surgindo alguma situação nova e criação de ideias. E isso já tem dado bons resultados para nós. Assim também como os nossos conselheiros e entidades. A gente sempre oferece muito ambiente. Em termos de eventos, para você ter uma ideia, eu estava olhando essa semana, nós temos mais de 200 eventos que acontecerão, fora o que aconteceu até agora, até o final do ano. Dos mais diversos que você pode imaginar e as mais diversas cidades. A agenda está explodindo. Então, você imagina. Então, sempre é vivo. É isso que é a parte boa e o sucesso aí do nosso CREA do Paraná tem muito a ver com isso também. Para a gente ir caminhando para o fim, então, presidente, eu gostaria que o senhor desse uma visão. Como que o senhor imagina o CREA Paraná daqui, né, quase 3 anos, né, em 2026? Nossa, que pergunta aí. É o que o senhor sonha, então, né? Essa é boa, vem com atenção, hein? Essa é meu presente. Não, é assim, Bem subjetivo, né? Eu assim, sou muito otimista, né? Eu gostaria e vou lutar para isso, de que, primeiro, nós estamos aí numa batalha para nós ter uma nova sede em Curitiba. Então, eu sonho, no final, entregar para o nosso conselho. Sonho, mas eu estou trabalhando fortemente para que isso aconteça. A gente já tem está muito bem planejado e pensado isso. Essa parte de tecnologia de informação consolidada, todas as garantias, seguranças dos profissionais trabalharem, modernizar todos esses processos, desde o julgamento nas câmaras e tal, e o que tiver, telas fáceis, ágeis, rápidas, para que os usuários tenham. Intuitivo, né? Tem um especialista em tela trabalhando no CREA hoje para trazer essa característica de ser intuitiva, né? Para qualquer profissional, independente da idade, poder ali se inserir no serviço online do CREA com facilidade. Eu fiz até uma comparação com os profissionais lá que a gente contratou. Eu falei, olha, o que eu quero de tudo isso aí, o modelo para mim é o seguinte, é o WhatsApp e o Pix. O Pix é 2, 3 comandos, você tira dinheiro para um lado e passa para o outro. O WhatsApp, a minha mãezinha tem 90 anos, ela lida com o WhatsApp, gente. E não manda áudiozinho, manda a figurinha, a santinha dela para os filhinhos e tal. Eu falei, gente, é isso que eu quero. Não pode ter qualquer situação que você tem que fazer 4, 5 comandos para trocar de tela. Você não Descomplicar. Tem que descomplicar. Então, isso aí é uma coisa que nós temos que avançar e que a sociedade perceba muito mais, que a gente tem a nossa frente parlamentar muito expressiva, valorizada, muitas leis criadas nesse período, aprovadas, que no final das contas, assim, o sonho, porque eu fiquei 8 anos como secretário. E não tem coisa pior. Nós temos hoje no Paraná, eu conversei semana passada com o pessoal do Tribunal de Contas do Estado. Nós temos 1.412 obras públicas paradas no Paraná. No Paraná. Isso é muito ruim. Isso é dinheiro que todos nós aqui pagamos impostos. A pessoa mais humilde, quando ela foi comprar um pão, qualquer comida mais básica, ela pagou imposto. E esse imposto chegou no governo.
o governo, cheio de boa vontade, repassou para o município e, por uma falta de competência, de amarras, de não ter burocratização, né? Isso se perdeu. Quanto custa isso? Não só aquele dinheiro parado, que algumas obras não vai dar, vai ter que demolir, de tanto tempo que está parado. Mas o que a sociedade sofre, ali tem obras paradas que são Unidade Básica de Saúde, CMEIs, as antigas creches, escola, enfim, as mais diversas obras essenciais, prefeitos tendo problemas enormes, não tendo vaga para abrigar criança na escola, problema de saúde e aquelas obras paradas. Então, isso tem que diminuir. Eu já conversei isso com setores do governo, para que a gente consiga fazer alguns projetos aí, alguns convênios, para que a gente possa auxiliar especialmente as prefeituras pequenas, sim, que não têm engenharia ou que não conseguem contratar o que eles gostariam de contratar, para que isso não aconteça. Então, se eu conseguir fazer algumas coisas, algumas do jeito que eu falei, que isso é importante, e essas outras aqui, dar um encaminhamento e diminuir, o nosso conselho vai fazer uma enorme contribuição. Não eu, porque eu não estou fazendo nada sozinho disso. Eu tenho uma equipe muito competente comigo. Multidisciplinar também. Multidisciplinar. Nós temos pessoas, cada um na sua área, o pessoal do TI, o pessoal aí que trabalha com a gente da frente parlamentar, temos o pessoal da comunicação. Então eu tenho, assim, eu estou cercado de muitas pessoas competentes. Quem estava, algumas pessoas que entraram comigo agora. Então eu sozinho não faria nada. Eu talvez seja um bom maestro aqui, uma pessoa, um motivador de torcida. Mas esse é o papel do gestor, né? É isso que eu tenho. Então eu falo pro pessoal, gente, vocês não tem que segurar as pontas aí. Mas nós podemos fazer uma enorme diferença. Lógico, nós temos que motivar pessoas. As pessoas têm que acreditar na gente. Os políticos, enfim, todos esse grupo aí. Mas, e os nossos profissionais têm que estar animados, eles têm que acreditar. Porque eles têm a competência, eles têm a informação, nós temos que repassar, nós temos que dar velocidade para que chegue essa informação para o benefício da sociedade. Esse acho que é o desafio principal que nós temos pela frente. Tá ótimo, presidente. Que bom, né? Então, a gente aqui, né, em nome da GB, né, deseja uma boa gestão que realmente consiga cumprir. Que bom. Muito obrigado. Com a sua equipe. Parabéns aí deixar um abraço para todos vocês aqui. Sucesso. É sempre bom poder estar com vocês aqui. Fico sempre à disposição. Nós que agradecemos a sua presença. Agradeço também, Hélio, por você mais uma vez ter disponibilizado e estar aqui junto comigo na mesa. Uma alegria sempre estar aqui. Obrigado. Obrigada, eu agradeço a Associação de Geógrafos Brasileiros por abrir as portas do GeoCast e também ao edital de fomento do CREA Paraná, que esse programa só é possível por meio desse edital. E você continue acompanhando o nosso canal, um próximo episódio com mais temas informativos para você. Até mais!